A fé que cresce na tempestade. Quando tudo parece perdido. Você já se sentiu sozinho no meio de uma tempestade da vida? Já enfrentou momentos em que tudo parecia estar desmoronando ao seu redor e você se viu sem forças para continuar? Todos nós, em algum momento, passamos por tribulações que nos fazem questionar se vamos conseguir resistir. As tempestades da vida não pedem permissão para chegar. Elas surgem de repente, sem aviso, e muitas vezes nos pegam desprevenidos. Pode ser um problema financeiro que parece impossível de resolver, uma doença inesperada, um relacionamento que se despedaça, um sonho que se frustra. Nessas horas, a fé é testada e muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos afundando. Mas hoje, eu quero te lembrar de algo muito importante. É na tempestade que a nossa fé é fortalecida. É no meio da luta que aprendemos a confiar verdadeiramente em Deus. Pedro e o mar revolto, uma lição de fé. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso disso. Em Mateus 14, encontramos a história de Pedro e os discípulos em um barco no meio do mar. Era noite, e um vento forte fazia as ondas se agitarem. De repente, eles viram alguém caminhando sobre as águas em direção a eles. No início, ficaram assustados, mas logo perceberam que era Jesus. Pedro, cheio de fé e coragem, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus respondeu: Vem. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Imagine isso. Ele estava vivendo um milagre diante dos seus próprios olhos. Mas então algo aconteceu. Ele sentiu o vento forte, viu as ondas se levantando e o medo tomou conta do seu coração. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Quantas vezes isso acontece conosco? Começamos com fé. Acreditamos que Deus está no controle, mas quando os ventos contrários sopram, começamos a duvidar. Mas veja o que Pedro fez. Ele clamou a Jesus: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Isso nos ensina algo muito poderoso. Jesus nunca nos deixa afundar. Mesmo quando a nossa fé vacila, mesmo quando o medo nos paralisa, Ele está sempre pronto para nos resgatar. As tempestades vêm para nos ensinar. Muitas vezes perguntamos: por que Deus permite que eu passe por essa luta? Mas já parou para pensar que a tempestade pode estar te preparando para algo maior? Se olharmos para a história dos grandes homens e mulheres da Bíblia, veremos que todos eles enfrentaram dificuldades antes de viverem os planos grandiosos que Deus tinha para suas vidas. José foi vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido por anos. Mas Deus usou essa tempestade para prepará-lo para governar o Egito e salvar sua família da fome. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas e enfrentando perseguições. Mas foi nessa tempestade que ele aprendeu a confiar completamente em Deus. Jó perdeu tudo: seus bens, sua saúde, sua família. Mas mesmo em meio à dor, ele declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. E no final, Deus restaurou tudo em dobro. O que esses exemplos nos ensinam? Que a tempestade nunca é o fim da história. Que quando confiamos em Deus, Ele transforma o caos em bênção. O que fazer quando a tempestade chega? Se hoje você está enfrentando uma tempestade, eu quero te dar 3 conselhos baseados na palavra de Deus. 1. Não tire os olhos de Jesus. Pedro começou a afundar quando olhou para o vento e para as ondas. Isso nos mostra que, quando focamos nos problemas, o medo toma conta do nosso coração. Mas quando mantemos os olhos fixos em Deus, encontramos força para caminhar sobre as águas. 2. Clame ao Senhor. Pedro não tentou resolver o problema sozinho. Ele não tentou nadar de volta para o barco. Ele clamou: Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente o segurou. Nunca hesite em chamar por Deus. Ele está pronto para te socorrer. 3. Creia que a tempestade vai passar. Nenhuma tempestade dura para sempre. O vento pode estar forte agora, mas no tempo certo Deus trará a bonança. E quando isso acontecer, você sairá mais forte, mais sábio, mais preparado para os planos que Ele tem para você. A tempestade está preparando você para algo maior. Já reparou que um piloto de avião não aprende a voar apenas em dias ensolarados? Ele precisa passar por turbulências para ganhar experiência. Da mesma forma, sua fé cresce nas dificuldades. O ouro é purificado no fogo. O diamante é formado sob pressão. O atleta só se torna forte porque enfrenta desafios. Então, por que achamos que cresceremos sem passar por dificuldades? Talvez hoje você não entenda o propósito dessa tempestade, mas confie. Deus está no controle. Se sua luta for financeira, saiba que Deus é o Deus da provisão.
Se sua tempestade for uma enfermidade, lembre-se de que Deus é o Deus da cura. Se você está enfrentando ansiedade, medo ou depressão, saiba que Deus é o Deus da paz. Você não está sozinho. Deus vê cada lágrima que você tem derramado. Ele conhece suas dores, suas angústias, suas preocupações, e ele já está trabalhando para transformar essa tempestade em um testemunho poderoso. Declare sua fé. Agora, eu quero te convidar a fazer algo especial. Escreva nos comentários: Senhor, eu confio em ti, mesmo na tempestade. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração de fé. É um lembrete para você mesmo de que sua confiança está em Deus, não nas circunstâncias. E mais do que isso, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a resposta de Deus para a vida de alguém. Conclusão: o Deus que acalma a tempestade. A tempestade pode ser grande, mas o Deus que está com você é muito maior. Hoje, ele está estendendo a mão para você, assim como fez com Pedro. Ele está dizendo: não temas, sou eu. Então, não desista agora. A tempestade não é o fim, ela é apenas o processo que te levará para um novo nível de fé e maturidade espiritual. Creia nisso. Deus é fiel, ele está com você, e no tempo certo a bonança virá. Que essa palavra fortaleça seu coração. E lembre-se, a tempestade passa, mas a fé que cresce nela nos sustenta para sempre.